Mas se a gente olhar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a gente vai lembrar dos textos que quem tem a minha idade escreveu no WordStar, no sistema DOS. O que hoje você não abre no Windows em hipótese alguma. Como hoje no Windows XP, você não abre um arquivo do Word, do primeiro Word, em hipótese alguma. Como você não abre uma fita LTO, que é normalmente usada tem sido muito usada para fazer backup. O LTO 3 só vai ser lida 2 gerações para frente, 4 e 5. A 6 já não vai ler 3, eles garantem 2 gerações. Então, a possibilidade de você perder a capacidade de leitura da tua obra é talvez a maior ameaça que a gente tem hoje para a obra que foi criada digitalmente, que está na... Outra ameaça é o custo. Tudo isso custa muito dinheiro. Quer dizer, partindo do princípio que a única maneira de você perpetuar essa obra é você ir migrando de um sistema para outro, aí tem uma resposta embutida. Por que todo mundo fala, digital é maravilhoso e a fita analógica é ruim, a fita digital, se eles perdem magnetismo igual? Porque quando você duplica o analógico de uma geração para outra, você tem uma perda de informação chocante, né? Todo mundo um dia copiou um VHS para outro VHS caseiramente e percebeu o quanto a imagem ficou empastelada, perde profundidade, registro de cor, etc. O digital salvou a gente desse destino fatal de você ter a tua quinta geração e não ter mais obra nenhuma. O digital transformou tudo em bits e você passou a duplicar bits. Então é 0 e 1, é informação e ausência de informação, é código de barra. Então, teoricamente, você não tem perda. Então, o digital abre para nós a possibilidade de sobrevivência, que o analógico não nos daria jamais. E tinha ameaça tecnológica, no custo, porque isso implica no investimento, essa migração constante, era isso que eu estava falando, isso implica numa migração permanente. Você não vai deixar de migrar nunca até que se crie um standard no mercado. Vou dar um exemplo muito concreto para vocês, eu não quero falar demais porque eu quero abrir para a gente discutir. Vou dar um exemplo muito concreto para vocês. Em 84, a Cinemateca Brasileira recebeu em doação o acervo da TV Tupi. Tinha e ainda existe, então lá, cerca de, acho que 4.000, 5.000 fitas quadruplex, que é a primeira fita magnética, que é uma fita de rolo aberto, de 2 polegadas, que pesam um horror, né? E que no processo de falência da Tupi, a Justiça pagou, quer dizer, a Tupi pagou o INSS com um acervo, e o INSS, que é federal, e a Cinemateca Federal, passou o acervo para a Cinemateca. E os equipamentos de leitura da quadruplex foi para outro credor. Então, ficou o credor com máquina para não ter o que ler, e ficamos nós com as fitas sem conseguir ler. Tentamos conseguir essas máquinas por doação, não houve jeito de a gente conseguir juntar as coisas. Então ficamos com uma massa de fitas que a gente não podia nem catalogar. Nem sabe, a gente tinha que acreditar que a etiqueta estava escrito lá de fora, porque não tinha como ler. Aí a TV Cultura tinha quadruplex, fizemos um acordo com a TV Cultura e durante a década, final de 80 e começo de 90, a TV Cultura migrou, na época não se usava esse termo, mas migrou do quadruplex para a fita mais moderna, top de linha, profissionalíssima que tinha na época, que é a Almatic, que hoje está obsoleta. E o processo começou de novo. Então agora a gente tem uma Almatic, que é uma fita que hoje se sabe péssima, que tem uma qualidade péssima, uma persistência de informação péssima, e as quadruplex, e aí o trabalho é triplicado, porque você vai assistir a quadruplex, você vai assistir a Almatic, vai ver qual imagem está melhor para produzir o quê? Uma beta digital? Uma DVCAM? Ou uma LTO? Alguma coisa que você possa migrar, porque vai ter que migrar. A gente não tem o standard ainda, como a gente teve o 35mm por mais de 100 anos. Então, essa questão custo é muito importante.
porque essa migração vai ser permanente daqui para frente. A outra questão é o erro humano. Quer dizer, quando a gente está duplicando, a gente está passando de um sistema para o outro, a gente está copiando metadados, a gente está tendo cuidado de guardar as informações de como você manipulou aquela imagem. Quando mudar de sistema, vai conseguir ler, o teu metadados vão conseguir ser lidos. Vamos pegar um exemplo que a gente viveu, certamente a gente viveu em casa. A gente pegou uma imagem que a gente escaneou no scanner de mão. E aí estava em, sei lá, TIFF. Aí a gente passou para JPEG. Aí de JPEG a gente precisou reduzir para passar para alguma outra coisa, sei lá, carteirinha do clube. Precisava reduzir tamanho. Aí a gente passou não sei o que lá. Aí chegou um dia e falou, nossa, cadê o arquivo original? Não acho mais, né? Não sei. Aí deixa eu pegar essa imagem e eu volto. Volto o quê? A riqueza do TIFF você não volta nunca mais. Você perdeu no momento que você passou para JPEG. Isso é um exemplo miúdo, porque a imagem em movimento é muito mais complexa, né? Tem uma série de outros ajustes que precisam ser guardados, precisam ser migrados. Então, essa migração, base de dados mostra muito isso para a gente transforma a base de dados de um software para outro, que você tem que ficar ajustando, porque você perde dados. Então, quando eu uso esse exemplo de base de dados, porque na verdade, o famoso mundo da convergência é porque tudo virou 0 e 1. A tua conta do banco é igual ao teu filme, e que é igual ao teu investimento na bolsa, e que é igual ao teu arquivo Word. É tudo bits. A diferença é o decodificador, como que ele codificou e como que ele decodificou. Então, os problemas que a gente encontra na transferência de dados em qualquer coisa pode servir de exemplo para a gente na transferência de informação de um sistema para outro. Então, a possibilidade de erro é muito grande. E eu não conheço, pelo menos, não sou a pessoa mais bem informada na área digital, é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando, mas que eu saiba, não tem um programa que vai checar frame a frame se houve algum problema na migração. Se não, vai ter, em algum momento vai ter, porque não tem Cristo que consiga fazer esse tipo de checagem manual, né? E talvez a última ameaça, além da tecnológica, da cultural e da humana, não, do custo, é a humana, porque a gente está com um material muito fácil de você inserir erros. A restauração digital te permite fazer uma obra nova, totalmente releitura, se a pessoa não tiver muita ética. Então, as ferramentas do digital são muito poderosas e você pode realmente deturpar uma obra. E vamos lembrar que o nosso objetivo é perpetuar uma obra que já foi criada. A preservação não é você recriar. Eu fico só pensando se mais de uma vez, cineastas telefonaram. Eu era coordenadora de preservação na Cinemateca e me ligavam, Fernanda, eu queria pegar meus negativos porque eu queria dar uma modernizada na minha obra para poder relançar. Modernizada era remontar, inserir umas imagens novas. Para mim, museólogo, eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um contratipo, faz um novo negativo, você faz o que você quiser com a tua obra, que a obra é tua, mas preserva o negativo original no conceito da obra que foi criado, no momento em que foi criado, que é essa obra que foi para a sociedade, que gerou discussões e que influenciou outras criações, etc. e tal. Então, essa possibilidade que o digital lhe dá, ferramentas poderosíssimas para você deturpar uma obra já criada, também é um grande risco, uma ameaça para a preservação da informação a longo prazo. A película, o que sobreviveu foi o que o acaso sobreviveu, conseguiu fazer sobreviver. Até as cinematecas surgirem, era mais o acaso ainda. Quando surgem os arquivos audiovisuais, o Brasil é um pouco atrasado nisso, e mais do que começar um pouco tarde, ele realmente começa a profissionalizar o trabalho de preservação audiovisual bastante tarde.
Então, o acaso determinou muito do que a gente vê da história do cinema brasileiro. Tá, mas era uma produção difícil, cara, que eram loucos, até hoje somos loucos que se metem a produzir filmes. Não é? Agora, o digital, ele cria, ele barateia esse processo, ele entrega na mão do meu pai, se ele quiser fazer um filme, ele consegue. Ele compra uma câmerazinha e faz. Assim, você cria obras, documentos audiovisuais com muita facilidade, com baixo custo, o que gera uma produção muito grande. Essa produção muito grande, a gente não pode não assumir a responsabilidade de escolher o que vai ser perpetuado. A gente não pode deixar o acaso. Porque ele é muito representativo, é um momento de transformação muito importante. A gente não pode se eximir da responsabilidade de refletir sobre o que está acontecendo e selecionar o que é mais representativo para a posteridade. Porque senão vai ser uma tragédia. Assim. Se a película cinematográfica começa a deteriorar aos 20 anos, o acetato, se tiver em condições não boas, nem tratadas, condições razoáveis, em 20 anos ela começa a vinagrar, o digital em 5 anos a gente não vê mais. Quem tem DVD que no ano seguinte não leu? DVD é subproduto, a gente não considera. Mas assim, quantos de vocês não tem em casa um disquete de 5/4? Que não dá para ler em lugar nenhum. E os disquetes de 3,5 polegadas, que já dá para ler, talvez, em algum. A gente, no nosso curto espaço de tempo de vida, a gente já sofreu consequência dessa mudança tecnológica. Se a gente tivesse consciência de, não, peraí, esse arquivo aqui, eu não posso perder. Esse eu vou passar para o Windows XP. Esses todos aqui, tudo bem, vai. A gente precisa se dar esse trabalho.